Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Se Liga. Godzilla vs Kong está previsto para chegar aos cinemas no final de 2020. Esse é o momento ideal para dar uma olhada para trás em décadas de cultura kaiju e como o Rei dos Monstros evoluiu ao longo dos anos. Desde o primeiro projeto de 1954 até o tratamento de Hollywood em 98, esse com certeza é um sujeito que você não queria encontrar num beco escuro. Vamos nessa! Onde estaríamos hoje sem Godzilla de 1954? Bem, provavelmente não estaríamos falando sobre ele, certo? Não seria uma pena? Adoramos o enorme Rei dos Monstros, mas no começo ele era um pouco diferente do que é hoje. Nos desenhos originais, os designers tinham Godzilla parecendo mais uma baleia do que um dinossauro, com uma cabeça em forma de cogumelo. Felizmente, foi decidido que isso era um pouco perto demais da nuvem gigante sobre Hiroshima, e como fazia menos de uma década desde o desastre, a ideia foi reformulada, e o monstro se tornou muito mais parecido com um dinossauro do que antes. Os designers usaram partes de um iguanodonte, um estegossauro e um tiranossauro para bolar o traje de borracha, e sua altura total era de 50 metros. Para o ator de Godzilla, Haruo Nakajima, o ano de 1964 trouxe uma mudança muito emocionante. A essa altura, fazia 10 anos que o traje original tinha sido projetado. Para Mothra vs Godzilla, os designers se certificaram de que todo o figurino fosse mais leve do que antes. Isso permitiu que Nakajima se movesse com mais facilidade, mas esse não era o elemento mais importante. O traje tinha saltos reforçados nos pés, o que significa que Nakajima poderia se mover mais espontaneamente. Isso adicionou um novo aspecto ao filme e abriu novas portas para o personagem. Os anos 60. A década da criação do Godzilla não foi demais. Além dessas mudanças, a altura do Godzilla permaneceu a mesma, provando que o tamanho nem sempre importa. Vamos continuar indo de década em década, como o Mothra em uma nuvem. Em 1975, os produtores decidiram seguir uma rota diferente. Em vez de ficar com a franquia assustadora que eles criaram, eles decidiram agitar um pouco as coisas. Uma das maneiras para fazer isso foi dando a todos os kaiju esses olhos grandes e brilhantes de anime. Isso pode parecer um pouco estranho, mas funcionou dando aos monstros uma aparência menos assustadora e mais amável. Para os cineastas, foi um sonho que se tornava realidade, pois isso ajudou Godzilla a cair no gosto das massas. Eles não estavam mais no mercado adulto, então podiam expandir e abocanhar um pedaço mais jovem do mercado, no sentido figurado, é claro. Com o passar dos anos e a chegada de 1984, a tendência de monstros kaiju estava ficando um pouco ultrapassada. A ideia tinha funcionado para atrair o público, mas estava na hora de voltar às raízes do Godzilla. Os designers queriam colocá-lo de volta ao topo como verdadeiro mestre do horror, então o tornaram maior do que nunca. Godzilla quase dobrou de altura, sua monstruosidade foi turbinada. Tipo um Godzilla bombado de quase 80 metros de altura. De repente ele ficou impulsivo, antagônico e gostava de destruir tudo ao seu redor. A ideia era que ele supostamente representasse o medo e a ameaça da radiação nuclear, e esse era um monstro que nasceu da tragédia, afinal de contas. Por isso essa representação fazia todo sentido e ficou demais. Como se as coisas não pudessem ficar mais estranhas no universo kaiju, os escritores decidiram aumentar a aposta em 1994, com Godzilla vs Space Godzilla. Esse filme basicamente fez o que o título sugere, colocando a versão interestelar do monstro contra Godzilla Jr. e o Grande G. Sim, esse é o sonho de todos os nerds. A fim de distinguir Godzilla dos seus colegas, os designers o deixaram mais robusto e aumentaram ainda mais sua altura para quase 100 metros. Seu filho também teve uma pequena reforma, com uma aparência mais caricata e vulnerável para demonstrar que precisa de cuidados. O que está acontecendo? O coração do Godzilla está entrando em colapso nuclear e a Terra toda está em risco? Sim, você ouviu direito. Em 1995, nosso amigo monstro está tendo uma gastrite monstruosa. Todo o seu corpo está começando a implodir e isso o tornou ainda mais poderoso. Infelizmente, Godzilla é derrotado no final e destrói Tóquio no processo. Godzilla Jr. então se torna a nova versão reinante do personagem.
É um momento arrasador, especialmente porque termina com uma retrospectiva do filme original de 1954, quando Godzilla percorre o Japão. Em 1998, Godzilla já estava estabelecido como um dos ícones lendários do cinema. Naturalmente, isso significava que ele recebeu o tratamento de Hollywood. A CGI estava rapidamente se tornando a nova maneira de fazer as coisas. Então, quando Roland Emmerich assinou o contrato, ele projetou algo que o público moderno poderia entender. Em vez de seguir os filmes anteriores, Emmerich decidiu começar do zero. Em vez de ficar perto do original, os cineastas optaram por algo diferente. Esse Godzilla era mais elegante, mais ágil e notavelmente mais poderoso, apesar de ser consideravelmente mais baixo que seus antecessores, com apenas 60 metros de altura. Os fãs não ficaram impressionados e acharam que o legado de Toho foi desrespeitado. Como resultado, a versão japonesa foi lançada como Zilla, para tentar criar alguma distância entre as obras originais e essa reinvenção. Godzilla 2000 foi a volta de Toho. Considerado uma sequência direta do filme original de 1954, houve uma reformulação da forma original do personagem, e o seu tamanho diminuiu para 50 metros. No entanto, é só isso que diminuiu. Os espinhos ao longo da sua cauda aumentaram em tamanho e número, assim como a ferocidade absoluta do Godzilla. O diretor Takao Okawara queria ficar perto do conceito original. Essa versão marcou o início de uma nova era para o campeão, que estava de volta para uma vingança, e sem depender de Matthew Broderick como estrela principal. Todos sabemos quem é a verdadeira estrela aqui. Quando se trata de filmes do Godzilla, menos nunca é mais. O lançamento de 2001 foi outra sequência direta do original, mas seguiu um caminho totalmente diferente. Dessa vez, nosso monstro estava possuído pelas almas dos soldados da Segunda Guerra Mundial. Esse filme foi amplamente influenciado pela era dos anos 70 da franquia, dando a Godzilla um papel mais antagônico. Com os olhos amarelos, ele emitia um olhar misterioso a quilômetros de distância, deixando todos impressionados. Um dos melhores momentos do monstro acontece em 2004. Batalha Final marcou o fim da franquia por algum tempo, com a sexta e última edição do novo milênio, trazendo a Godzilla uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Dessa vez, seu rabo se estende ainda mais e é mantido ligeiramente acima do solo, fazendo parecer pronto para atacar a qualquer momento. Foi incrível vê-lo mais agressivo do que nunca. Sempre visando um conceito lucrativo, Hollywood deu mais um golpe com Godzilla de 2014. Dessa vez, o filme foi melhor recebido. Os criadores prestaram atenção em todas as críticas da versão de 98, o que significa que Godzilla assumiu uma aparência semelhante à original. O diretor, Gareth Edwards, disse que prestou muita atenção aos filmes de Toho e deu uma turbinada na altura, que chegou a 150 metros, fazendo dele o maior Godzilla já visto nas telonas. Em 2016, Hideaki Anno apresentou um Godzilla bem distante da versão original de Toho. Ele era absolutamente aterrorizante, com braços pequenos e uma cauda enorme. Ao longo do filme, Godzilla evoluiu. A princípio, ele aparece como um monstro vermelho antes de entrar no mar e sair 2 vezes maior. E quer saber a melhor parte? Ele pode disparar explosões atômicas pela sua boca e pelas placas nas suas costas, tornando-o uma ameaça dupla. Se isso não é impressionante, não sabemos o que pode ser. Só porque esse filme é animado, não significa que não vale a pena mencionar. De fato, o escopo de criação foi ilimitado com esse modelo. Esse filme foi a primeira tentativa de Toho em um desenho animado Godzilla, e também marcou o 32º tipo de Godzilla. Para comemorar, eles deram a Godzilla uma altura totalmente nova, porque todo mundo sabe que quanto maior, melhor. O monstro passou a ter 300 metros de altura, o maior de todos os tempos. Todos os outros aspectos foram aprimorados e feitos para serem maiores e melhores do que nunca, o que funciona muito bem nas telonas, por sinal. O Godzilla 2, Rei dos Monstros, não causou o mesmo impacto que Godzilla de Hollywood em 2014, mas há algumas coisas que melhoraram. Os monstros estavam à solta.
Michael Dougherty decidiu olhar para o filme de 1954 e adaptar aquele mesmo design, adicionando as placas dorsais e aumentando as garras e os pés. Isso o fez parecer mais bonito e pronto para arrebentar, mas sua altura real não foi alterada. Embora o filme não tenha sido um sucesso de bilheteria, há um terceiro em andamento, Godzilla vs Kong, que está previsto para chegar aos cinemas em 2020 e provavelmente contará com um Godzilla de aparência muito semelhante a essa versão de 2019, já que tivemos pouco tempo entre os dois. E é isso aí, diz pra gente qual a sua versão favorita. Deixa sua opinião aqui nos comentários, tá? Antes de ir, não esqueça de se inscrever aqui no Se Liga e deixar seu like nesse vídeo. Nos vemos em breve.